Oi pessoal, esse é o 8º vídeo da série dos 12 princípios de saúde. Confiança em Deus. Sabe, eu me lembro que quando o Brian, meu filho mais novo, era pequeno, eu coloquei ele assim em cima do muro e ele abriu os braços e disse, joga! E ele se jogou assim com tudo nos meus braços e eu agarrei ele. Naquele momento que ele se jogou, sorrindo, ele não estava preocupado que eu ia abrir os braços, deixar ele cair, se esborrachar no chão. Ele estava confiado que o Pai ia agarrar. Isso é confiança. Nós também somos como crianças em cima de um muro que nós construímos por falta de segurança, por falta de confiança nos braços de Deus. Muitas vezes, desde esse muro, a gente baixa, se arranha tudo, ou se joga, se esborracha no chão, por não confiar que lá embaixo tem um Pai que nos vai agarrar. Em realidade, o Pai está sempre do nosso lado. A gente que não vê, não crê, por incredulidade, por indiferença, não acreditamos que o Pai nos acompanha. Ainda que ande por vales de sombra de morte, não temerás mal algum, porque eu estarei contigo. Quer saber mais sobre confiança em Deus? Então, vamos para o vídeo. O Deus que é o amor, Ele criou o universo e deu de presente ao homem. E viu Deus que era tudo muito bom. Então Deus colocou um limite por amor ao homem. E o limite era que, enquanto tu confiar na minha palavra, tudo vai estar bem. Quando tu deixar de confiar, tu vai sofrer um enorme risco. Um risco de conhecer a maldade, o sofrimento e o pecado. E isso aconteceu. Agora somos homens e mulheres pecadores, destituídos da glória de Deus. Só que Deus ainda ama cada um de nós, sem importar o que você ou eu fizemos. Ele segue nos amando. E esse amor está refletido no plano de salvação. O plano que não é algo, senão é alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E esse plano, o plano de salvação, ele é aceito unicamente por fé. Não existe outra forma. Imagina essa analogia. O inimigo de Deus, Satanás, ele nos prendeu, primeiro, nos sequestrou, nos prendeu, nos atou em uma vida de pecado. Uma vida de maus hábitos. Ele desfruta quando a gente erra. E nós choramos, nós gritamos. Então aí Deus pede, deixa eles em paz, solte eles. E Satanás diz, não, eu quero um resgate. Eu quero que me pague. E tem que ser a vida do teu filho, nada mais e nada menos. E aí então, em um abraço de amor, o pai e o filho decidem o plano de salvação. Que Jesus viveria uma vida sem pecado, morreria numa cruz, derramaria o seu sangue por ti e por mim, pagando assim o resgate. Agora, você acredita que um pai pagaria o resgate para o seu filho, que foi sequestrado, e não voltaria para buscar? Jesus prometeu voltar. Temos que confiar que o Pai de amor pagou pelo resgate e logo enviará o seu filho para buscar, como diz a Bíblia, buscar todo aquele que o ama e guarda os seus mandamentos. E quando eu falo de guardar os mandamentos, não é que nós guardamos para ser salvos. Não, não. Nós guardamos porque já fomos salvos, já somos salvos. Então, porque eu fui salvo na cruz, eu guardo os mandamentos por amor ao meu Deus. É tudo por amor. Os mandamentos de Deus é amor. E quando eu falo de mandamentos, eu não falo só dos 10 mandamentos. Tem os 10 mandamentos, que é a lei, vamos dizer assim, moral, a lei espiritual de Deus. Também tem a lei civil, escrita por Moisés, que é a lei do homem, que eu devo guardar as leis civis. Também existe a lei natural, a lei de saúde, que são leis que regem o nosso corpo, o que eu como, o que eu me alimento, tudo, essas leis eu tenho que obedecer também. Se Deus disse que eu não devo comer isso, eu não devo comer. Se na Bíblia, em Levítico, capítulo 11, diz que eu não devo comer carne de porco, porque é um animal imundo que eu não devo nem tocar, eu não devo tocar. Olha só o que aconteceu com Eva só por aproximar-se da árvore da ciência do bem e do mal.
Ela nem sequer, ela sabia que o pecado nem era comer o fruto, era somente se aproximar da árvore. Então, quando falamos de leis, nós temos que estar bem consciente do que é uma lei, do que é a Torá. E também existe a lei cerimonial, a lei da morte do cordeiro, que não precisamos mais guardar essa lei, não precisamos estar sacrificando o cordeiro, porque essa lei foi a que Cristo terminou com ela na cruz. Porque o que era símbolo se encontrou com a realidade. Então já não precisamos mais matar cordeiros. O cordeiro já foi, segundo Isaías capítulo 53, o cordeiro já foi imolado. Mas a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos, jamais deve ser mudada. Homens quiseram mudar, mas não é possível. A lei de Deus é imutável, como o próprio Deus. Deus é imutável. Deus não muda. Santiago 1,17, Deus não tem sombra de variação. Como que a lei de Deus vai mudar? O que era no passado é agora e será para sempre. A lei natural de Deus teve alguns processos de mudança, por exemplo, eu não preciso mais de uma pazinha para fazer os meus excrementos, para defecar. Eu tenho um banheiro, ficou muito mais puro, mais saudável, mais higiênico. As leis civis também houve mudança, mas essas leis estavam ao lado da Arca do Pacto. A lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, escrito numa tábua de pedra, foi colocada dentro da Arca do Pacto. E Uza, só porque tocou a arca, morreu. Os filisteus, só porque olharam dentro da arca, morreram. Muitos morreram. Então, preste atenção. A lei de Deus é imutável como Deus é imutável. Confiemos que Jesus voltará para levar ao céu todo aquele que o ama e guarda os seus mandamentos. E são essas leis que fazem a conexão nossa com Deus. Ou seja, uma conexão divino-humana. E essa conexão se dá aqui no nosso cérebro, no lobo frontal. E Ellen White, no livro My Life Today, página 148, diz assim: os nervos do cérebro que se comunica com todo o sistema é o único meio através do qual o céu se comunica com o ser humano e alcança o mais íntimo de sua vida. Maravilhoso, né? Para ter uma saúde perfeita, nós devemos ter em conta 4 coisas. Nossa conexão com Deus, nossa cooperação com as leis do céu, nosso serviço a Deus e nosso serviço em favor dos outros. Dessa forma, nós vamos cuidar das faculdades físicas, mentais e espirituais. Sobre todo ser criado descansa algumas obrigações. Por exemplo, reconhecer a Deus como o Criador, como o autor de toda a lei. Estudar e compreender essas leis. E outra, aplicar essas leis na sua vida diária. Nós devemos estudar essas leis, já reconhecendo a Deus como o Criador das leis, reconhecer essas leis, estudar elas, para não pensar coisas erradas, como que Deus aboliu a lei, por exemplo. Como vai Deus abolir a sua própria lei? Seria tudo uma bagunça? Deus dá uma lei, depois ele mesmo elimina a lei, como presidente da República, dá uma lei, depois elimina a lei do país e diz, todo mundo faz o que quiser, então agora eu posso matar, roubar, adulterar, desonrar os meus pais, está tudo bem, vou para o céu igual. Não existe mais a lei de Deus porque terminou na cruz, por não estudar, por não entender que lei que está falando lá em Gálatas. Eu penso que a lei, única lei, eu penso nos 10 mandamentos. Só que não existe, já falei, são 4 leis, não é só a lei dos 10 mandamentos. Quando o apóstolo Paulo fala que a lei terminou na cruz, está falando da lei cerimonial, da morte do cordeiro. Essa lei terminou na cruz, só, nada mais. Ali não morreu nem a lei civil, ali não morreu a lei natural e ali não morreu nem a lei moral de Deus. Então nós devemos compreender e aplicar na nossa vida. Quando vivemos lado a lado com Deus, quando vivemos caminhando com Cristo, vamos automaticamente, por amor, sem esforço, guardar os mandamentos. Sem esforço eu vou guardar o sábado, eu vou obedecer aos meus pais, eu não vou estar adulterando porque eu estou vivendo, eu estou caminhando com Jesus. E quanto mais perto de Jesus, menos, ou seja, mais longe do pecado e menos pecado eu vou cometer. Jesus mesmo disse lá em João, capítulo 15, versículo de 1 a 4, de 1 a 5, ele fala ali, permanecei em mim
como as ramas permanecem à videira. Então vamos permanecer em Jesus e vamos observar mais os seus mandamentos. Os verdadeiros seguidores de Jesus, aqueles realmente que amam a Cristo, eles guardarão os mandamentos de Deus. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então você diz que ama e não guarda os mandamentos, você é um mentiroso, uma mentirosa. Ah, mas os mandamentos terminam na cruz, já falei. A palavra Torá é para tudo. Torá de saúde, Torá espiritual, Torá cerimonial, Torá civil. É a mesma lei, a mesma palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala lei, ele usa a mesma palavra, lei para tudo, tudo é lei. Mas ele está se referindo ali à Torá cerimonial, não à Torá espiritual. Por isso Jesus agora diz: se tu me amas, guardas os meus mandamentos. Se tu me amas, tu obedece aos teus pais. Se tu me amas, tu não adultera. Se tu me amas, tu não mata. Se tu me amas, tu não rouba. Se tu me amas, tu guarda o sábado como dia de descanso. E não dias inventados por outras denominações cristãs. É bem sério a coisa. Não é brincadeira. Mas os cristãos levam tudo na brincadeira, parece. Ou ouvem o que outros dizem e saem a fazer e saem a falar, e não vão pesquisar, estudar, investigar. Faça isso. A sua vida vai ter muito mais valor para o céu se você, por si mesmo, investigar a verdade. Porque a verdade nos libertará. O cristão atual, ele conhece muito do que ouve dos homens, do que ouve nas mídias, o que ouve nos vídeos, mas pouco do que ouve da palavra de Deus. Porque se ele conhecesse mais a palavra de Deus, não se deixaria levar por vento de doutrinas. Às vezes pensamos que a doença ela nasce do azar ou a sorte, mas esquecemos que a saúde está relacionada com a obediência aos mandamentos de Deus. Olha só o que diz na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, todos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Está muito relacionado aqui os mandamentos de Deus, as leis, os estatutos de Deus, com ter saúde. Então não brinque de ser cristão. Seja realmente cristão para ter saúde. Então, quando confiamos na mão do Criador, quando confiamos nas suas leis, vamos ter uma melhor faculdade física, mental e espiritual. E aplicando isso na nossa vida, vamos também poder falar a outras pessoas sobre as frutas, os cereais, as oleaginosas, os vegetais, o alimento verdadeiro que Deus criou, que vem da terra, que traz da terra todos os nutrientes que nós precisamos. E vamos também dar uso da argila, dar uso do sol, da água, do ar puro, do repouso, da temperança, do domínio próprio. Tudo isso nós aplicamos na nossa vida e vamos ter a medicina de resultado, que é a medicina de Deus. E você pode se transformar em um médico missionário, uma médica missionária, e poder ajudar outras pessoas também. E ajudando outras pessoas, isso nos dá uma paz imensa, uma alegria tremenda. Nesses 28 anos, ajudei tantas pessoas e pude ver tantos milagres de pessoas restauradas do câncer, restauradas de uma diabetes, restauradas de uma esclerose múltipla, restaurada de doenças autoimunes, doenças que pensava que já não tinha solução e teve uma solução, milagres maravilhosos de Deus. Pessoas toda tomada por uma psoríase durante 28 anos e foi restaurado em poucos meses. Isso é uma maravilha. Então, poder ver todos esses milagres na sua vida, nos dias de hoje, isso realmente é confiar nas mãos do Criador. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Espero que tenhas gostado, aprendido a confiar um pouquinho mais nos braços do nosso Pai de amor. Compartilhe o vídeo nas tuas redes sociais e dê um like para o crescimento do nosso canal. Se está chegando agora,
Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações toda semana, um vídeo novo. E até o próximo vídeo.